Olá, sou Júlia Coradini, mestre de Reiki, terapeuta holística e consteladora familiar. Estou fazendo uma série de vídeos falando um pouquinho sobre as 3 leis naturais, falando um pouquinho sobre a família, sistema familiar, na visão de Bert Helling, ok? E vou falar hoje sobre a segunda lei. Falei sobre a primeira lei sistêmica, assistam os vídeos anteriores. E hoje vou falar um pouquinho sobre a hierarquia. A hierarquia é nós respeitarmos quem veio antes. Então, vamos ver o enunciado de Bert? Os que chegaram antes estão acima dos que chegaram depois, incluindo os pais que já chegaram antes dos filhos. Sem ordem, não há amor. Então, hierarquia é respeitar quem veio antes. Quem veio antes tem uma história. Quem veio antes teve muitas dificuldades. Nós sabemos que a nossa ancestralidade lá no passado vieram de quê? Os portugueses, né? Vieram dos índios, dos negros. Depois vieram os imigrantes. Então, a história do nosso Brasil, ela tem histórias de sofrimento. Ela tem história de exclusão, de dores do passado, de maus tratos, né? Então, nós temos que entender que o nosso processo, até chegarmos aqui, vieram muitos antes de nós, que são os nossos tataravós, avós, bisavós, até aos nossos pais. Então, nós temos uma história ancestral e nós estamos interligados a essa história ancestral. E a hierarquia é fundamental para nos dar força para ir para a vida. Quando nós respeitamos a nossa história, trazemos a nossa história para o nosso coração do jeito que ela foi, sem muitos julgamentos, sem muitas cobranças, nós não podemos mudar a nossa história. A gente pode questionar algumas coisas, sim, mas nós não podemos mudar a nossa história. A nossa história já foi. Eu não tenho como voltar no passado e querer mudar alguma coisa. Se meu avô foi assim, minha avó foi assim, se traiu, se separou, se brigou, se maltratou, não foi legal? Não foi legal. Mas eu tenho que aceitar. Esta é a minha história. Se meu pai foi alcoólatra, batia minha mãe, então, é a minha história. Eu preciso entender qual o lado positivo dessa história. Quem foram os meus pais e meus ancestrais? Quais as dificuldades que eles enfrentaram? Por isso que é legal a gente conhecer a história dos nossos ancestrais. E trazer essa história para o coração. Acolher todo esse povo que veio antes de nós. E respeitá-los do jeito que eles são. Eles fizeram o que foi possível na época. Tudo a gente tem que ver o contexto em que eles estavam inseridos, as dificuldades que eles tiveram, as idades que eles tinham na época. Então, tudo isso tem que ser avaliado e tem que ser trazido para o coração. Hierarquia é respeitar quem veio antes. Não podemos passar por cima de nossos pais. Mesmo que os nossos pais tenham tido problemas, mesmo que os nossos pais biológicos não tenham cuidado de nós, como gostaríamos que fossem cuidados, nós temos que respeitá-los. Porque eu só estou conversando aqui com vocês, você só está me ouvindo porque alguém permitiu que você nascesse. Só em nos dar a permissão de nascer já é motivo para termos respeito e honra por essas pessoas. E quando honramos e respeitamos a história do jeito que ela foi, nós nos preparamos, nós nos impulsionamos para fazer a nossa história e fazermos um pouquinho diferente daqueles que vieram antes de nós, mas com respeito a essa história.
Essa é a segunda lei, a lei da hierarquia. Gratidão por estar aqui comigo neste processo. Curtam o canal, compartilhem. Agradeço de coração. Gratidão, gratidão, gratidão.